Olá, meus amores! Agora que vocês já assistiram a história da Aninha, nós vamos para a nossa atividade de português, que também precisará de um pouco de história. O livro que nós vamos utilizar é este aqui, o livro de português. A página que nós vamos fazer é a página 60 e a página 61. Mas antes de começar, eu vou explicar algumas coisas para que vocês consigam realizar a atividade. Como vocês já sabem, o conteúdo que nós estamos estudando é o gênero textual receita. Vocês já aprenderam a identificar a receita, já sabem para que serve. E como nós já estudamos a receita, nós hoje vamos falar um pouco sobre comida. A culinária brasileira, ou seja, as comidas que nós conhecemos hoje aqui no nosso país, foram criadas através da influência de vários povos. No início, o Brasil era habitado apenas por índios, que se alimentavam de mandioca, batata doce, peixes, milho e frutas. Quando chegaram os portugueses, eles trouxeram comidas que fazem parte da culinária do país deles, Portugal. Que comidas foram essas? O pastel de nata, o bacalhau e a mariscada. Tempos depois, chegaram aqui os africanos, que nos apresentaram o leite de coco, o azeite de dendê e a pimenta malagueta. Com estes povos, a nossa culinária foi influenciada e nós aprendemos a juntar os ingredientes deles e fazer vários pratos, como a feijoada, o acarajé, que é um bolinho feito de massa de feijão, que pode ser colocado recheio, nesse caso aí da foto tem camarão. Aprendemos a fazer o vatapá, aprendemos a fazer o caruru, que é esse creme aqui abaixo, que é feito com quiabo, castanha, amendoim, dendê e outros temperos como pimentão, cebolinha. Aprendemos também a fazer o mungunzá, que é feito com grãos de milho e leite de coco, e muitos outros alimentos. Estes povos também nos ensinaram que o açúcar e o sal servem para temperar a comida, porém, eles não podem ser consumidos em excesso, pois fazem mal para a nossa saúde. Mas também recebemos outras influências, como por exemplo os árabes, que nos apresentaram as deliciosas esfirras e os quibes. Conhecemos também os italianos, que nos apresentaram algumas massas, como a pizza. Agora que você ficou conhecendo um pouco da história da culinária brasileira, você irá responder as questões da página 60 e 61 do seu livro de português. E aí, antes de começar, tem um texto explicando basicamente essa história que eu acabei de contar para vocês, falando um pouquinho dos produtos que chegaram ao Brasil através da influência de outros povos, como os portugueses e os africanos. E a partir daí, você vai responder as questões. A primeira questão está perguntando se você conhece algum dos alimentos citados no texto e quais. Então, você vai ter que ler o texto. 2. Quais desses alimentos que você leu lá no texto são mais comuns na sua região? Aqui no Ceará, aqui em Maracanaú, onde você mora, quais são os alimentos mais comuns? O que é que você mais come? E a terceira questão, vamos falar um pouco da influência dos portugueses, entre outras contribuições. Eles introduziram no Brasil o uso do sal e do açúcar, como eu falei anteriormente. Aí a pergunta é: você acha que o hábito de usar o sal e o açúcar na culinária foi importante para nós brasileiros? Por quê? E você vai explicar, você vai dar a sua opinião. E a quarta questão é a seguinte:
Outros povos que vieram para o Brasil também contribuíram para a nossa culinária, como os italianos e os árabes. Item A. Faça uma pesquisa para descobrir algum alimento trazido por esses povos. Então, você vai pesquisar algum alimento trazido para cá pelos italianos e pelos árabes. E aí, a letra B está pedindo para você contar aos colegas o que você descobriu. Você pode contar aqui no grupo ou você pode escrever aí na sua atividade e me contar, tá bom? Vocês vão responder no livro e depois vão me mandar a foto. Qualquer dúvida é só me chamar, tá bom? Um beijão e até a próxima aula.